Nós vivemos em um mundo que nos convida constantemente a consumir, acumular coisas, trabalhar e buscar mais. No entanto, em meio a essa correria, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, estressados e distantes do que realmente importa para nós. O minimalismo vem na contramão, como um convite à simplicidade, à clareza e à liberdade. O minimalismo não apenas simplifica o ambiente físico, mas também promove uma vida mais equilibrada, consciente e focada no que realmente importa, trazendo benefícios que se estendem ao nosso bem-estar psicológico, emocional e financeiro. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você 8 regras minimalistas que transformaram a minha vida. Me ajudaram a redescobrir o que é essencial, a priorizar o meu bem-estar e a viver com mais intencionalidade. Se você também busca uma vida mais leve e significativa, essas práticas podem ser o ponto de partida para uma mudança profunda e positiva. Você vem? Antes de te contar, as 8 regras minimalistas que mudaram a minha vida e que eu separei para compartilhar com vocês no vídeo de hoje, eu quero te contar que eu vi esse vídeo no canal da Eitonilda. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição do vídeo para vocês, porque eu achei super interessante. As regras que eu vou compartilhar com vocês são diferentes, tá? Das regras que ela compartilhou. Então eu quero também deixar de dica para vocês irem lá, depois de assistir esse vídeo, vai lá no vídeo dela e assiste também, porque vai servir de complemento e eu tenho certeza que você vai amar e vai te ajudar muito, tá bom? E a primeira regra que eu separei hoje para compartilhar com vocês é que trabalhar mais não significa trabalhar melhor. Como eu comentei antes, o minimalismo ele não simplifica somente o ambiente externo, mas ele também nos proporciona a liberdade de discernir aquilo que é essencial para nós. E uma das coisas que mudaram a minha vida foi aprender a trabalhar de maneira estratégica, não desenfreada. Eu já tive a crença de que o sucesso só se alcança com um trabalho duro. E sim, trabalhar arduamente, o trabalho árduo, ele é importante. Porém, mais esforço não gera necessariamente maiores resultados. Menos, porém melhor, sim. Isso significa que fazer muito ou fazer mais das coisas erradas é só um desperdício de tempo e energia. Você se mantém ocupado, se sente exausto e sobrecarregado, mas os resultados continuam os mesmos. O grande segredo aqui é aprender quais são as coisas certas, descobrir quais são as coisas certas e fazer mais dessas coisas. Vocês já ouviram falar no princípio de Pareto, ou princípio 80-20? Eu ouvi falar sobre esse princípio pela primeira vez aqui nesse livro, que é o Essencialismo, do Greg McCall, eu acho que é assim que se fala. E aqui ele fala um pouquinho, desse princípio que foi desenvolvido por Vilfredo Pareto em 1980. E esse princípio diz que 20% dos nossos esforços estão produzindo 80% dos resultados. Ou seja, de cada 10 atividades que você faz no seu trabalho hoje, de cada 10 atividades que você faz, apenas 2 estão produzindo os maiores resultados, os resultados mais satisfatórios e expressivos. Ou seja, as outras 8 atividades são provavelmente coisas que você não precisaria estar fazendo, que você poderia simplesmente riscar da lista ou talvez delegar para outra pessoa. E com o tempo que sobra, você poderia fazer mais daquilo que está produzindo os melhores resultados ou até mesmo tirar esse tempo para pensar em estratégias novas. E a segunda regra minimalista que mudou a minha vida foi aprender a vender produtos e não o meu tempo. Durante muitos anos eu também acreditei que a única maneira de ganhar dinheiro era trocando as minhas horas de trabalho por um salário. Foi justamente por isso que eu decidi cursar a faculdade de engenharia. Mas eu logo entendi que isso me manteria presa a uma rotina exaustiva, sem espaço para criatividade, para liberdade, que era algo importante para mim, e que eu também não poderia praticar muito do meu desenvolvimento pessoal, do meu crescimento pessoal. Era uma rotina que não estava alinhada com os valores que eu tinha, com o que eu queria para minha vida. Foi então que eu comecei a criar conteúdo para a internet, e logo depois eu também desenvolvi alguns cursos, e-books, ferramentas digitais como os meus planners, e ferramentas de gestão e organização, e comecei a vender esses produtos através da internet também. Hoje eu vendo esses produtos todos os dias, várias vezes ao dia, e é algo totalmente escalável porque não depende do meu tempo, Eu produzi uma única vez e eu vendo várias vezes
o mesmo produto. Isso não me trouxe apenas mais liberdade financeira, mas também me ajudou a criar a rotina que eu sonhava para mim, né? Essa rotina com mais tempo livre, com liberdade para fazer os meus próprios horários, para cuidar da minha saúde, ir para academia na hora que eu quero, estar com as pessoas que eu amo na hora que eu quero, sem precisar dar satisfações para ninguém. Então a minha dica para você é, se você também deseja, né, ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, financeira, aprenda a vender produtos e não o seu tempo. Você pode pensar em habilidades e conhecimentos que você tem nesse momento, que você poderia transformar em produtos digitais, em infoprodutos, cursos online, e-books, ferramentas digitais e vender, talvez através da internet. Lembre-se, o objetivo não é trabalhar mais, mas trabalhar de forma intencional, de forma inteligente, para que você possa viver a vida que deseja, mais propósito e menos esforço desnecessário. Inclusive, se você deseja aprender a trabalhar com a internet, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link do meu treinamento online, que é o meu negócio do coração, que foi o treinamento que eu criei com tudo que eu aprendi nos últimos anos trabalhando com a internet, né? E eu já fiz de tudo um pouco, né? Então lá eu te mostro como monetizar um canal no YouTube, ganhar dinheiro com seus vídeos no YouTube, como ganhar dinheiro vendendo como afiliada, como criar os seus próprios infoprodutos e vender esses infoprodutos próprios na internet também, como trabalhar com marcas através da sua influência digital também. Então lá você vai aprender um pouquinho de tudo. Eu de fato coloquei ali todo o meu conhecimento, tudo que eu sei sobre trabalhar com a internet, e se esse é o seu sonho, se esse é o seu desejo também, eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Lembrando que o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês. E a terceira regra minimalista que mudou a minha vida foi aprender que as coisas não são nossas, elas estão nossas. A gente vive em uma sociedade que nos incentiva, né, a ter mais coisas, consumir mais, acumular mais. Você namora, então dizem que você precisa se casar com uma festa glamurosa, chique e cara. Depois que você casa, então você precisa comprar um apartamento, porque quem casa, quer casa. Então você precisa comprar um apartamento ou uma casa, dar entrada ali e fazer um financiamento de 30 anos. E aí você precisa comprar móveis e eletrodomésticos novos para colocar nessa casa, já que você não tem nada. E logo depois, alguns anos depois, 5 anos depois, essas coisas já estão obsoletas, já estragaram e você precisa trocar essas coisas por coisas novas, porque é como a sociedade funciona. Inclusive, quando eu comecei, né, um mestrado em meio ambiente, eu aprendi um conceito que eu não esqueci até hoje, né? Que é o conceito da obsolência programada. Ou seja, hoje em dia, os móveis e eletrodomésticos que a gente compra são produzidos com data de vencimento, sabe? Então eles são produzidos para de fato serem trocados. A gente não tem mais móveis, por exemplo, que duram uma vida inteira, eletrodomésticos que duram uma vida inteira, se bem cuidados, lógico, né? Então existe de fato, né, essa obsolescência programada, né, desses objetos e eletrodomésticos e móveis que a gente consome hoje em dia, desde celular, tudo, gente, tudo. Então, foi um conceito muito interessante que eu lembrei agora e quis compartilhar com vocês, né? Não sei se vocês tinham conhecimento sobre isso, mas é isso, sabe? A gente vive numa sociedade que nos induz a estar o tempo todo consumindo, trocando as coisas, comprando mais. E eu já caí nessa cilada também. Eu já trabalhei como uma louca, negligenciei inclusive a minha saúde física e mental, comprei casa, comprei carro. Eu descobri que o vazio em mim não era preenchido por nada dessas coisas que as outras pessoas diziam que era sucesso na vida, que era ter sucesso na vida. Eu não sei em que momento você também aprendeu, né, que ter coisas era sinônimo de sucesso na vida. Mas deixa eu te contar uma coisa, uma virada, foi de fato uma virada de chave para mim, foi entender que as coisas não são nossas, elas estão nossas. A casa que você mora não é sua, ela está sua. O carro que você anda não é seu, ele está seu. O carro você vende, ele passa a ser de outra pessoa. Quando você morrer, a casa que você trabalhou que nem louca para construir, muitas vezes negligenciando até a sua saúde física e mental, o seu autocuidado, estar presente para as pessoas que você ama e que te amam também, ela vai passar
aos cuidados de outra pessoa, porque ela nunca foi sua. E eu não tô dizendo pra você não comprar o seu carro, ou não comprar a sua casa, ou não comprar aquela roupa de marca com a qual você sonha. Só tô tentando te fazer lembrar de colocar essas coisas na posição que elas de fato ocupam na sua vida. Pare de priorizar a aquisição de bens que nem pertencem de verdade a você. Você não vai conseguir levar nada disso pro caixão com você. E a quarta regra minimalista que mudou a minha vida foi: se você não tem dinheiro para comprar à vista, então não deveria estar comprando a prazo. Essa ideia pode parecer simples, mas ela tem um impacto profundo na forma como lidamos com as nossas finanças e, consequentemente, com a nossa liberdade e paz de espírito. No mundo atual, a gente é constantemente, incentivado a comprar agora e pagar depois. Cartões de crédito, parcelamentos e financiamentos nos dão a ilusão de que a gente pode ter aquilo que a gente deseja sem ter que esperar. No entanto, essa mentalidade ela pode nos levar a um ciclo de dívidas, de estresse e descontrole financeiro. Quando você compra algo a prazo, você está basicamente comprometendo o seu futuro. Cada parcela que você paga representa um pedaço do seu tempo e do seu trabalho que já foi comprometido com algo que você comprou no passado. Ao adotar a regra de só comprar aquilo que você tem dinheiro para pagar, você passa a viver dentro das suas possibilidades. Isso não significa abrir mão de tudo, mas priorizar o que é realmente importante e se planejar para essas compras com antecedência. Se você deseja comprar alguma coisa, poupa até ter o valor integral para pagar. Esse processo não só fortalece a sua disciplina financeira, mas também faz com que você valorize mais cada aquisição. Além disso, essa prática reduz a ansiedade e o peso das dívidas, permitindo que você viva com mais tranquilidade e liberdade. Você deixa de ser refém das parcelas e juros e passa a ter mais controle sobre o seu dinheiro e, consequentemente, sobre a sua vida. Em resumo, se você não tem o dinheiro para pagar à vista, isso significa que talvez não seja o melhor momento para comprar aquilo. Espere, planeje e compre com consciência. Compre menos, mas compre melhor. A lógica por trás dessa regra é simples. Em vez de acumular objetos baratos e de baixa qualidade, que rapidamente perdem a utilidade e o valor, investimos em itens duráveis, funcionais e que realmente vão agregar valor na nossa vida. Isso não só reduz o desperdício e o impacto ambiental, mas também nos ajuda a valorizar o que temos e evitar aquele sentimento constante de insatisfação. Quando você compra menos, mas com mais qualidade, você passa a fazer escolhas mais conscientes. Você se pergunta: eu realmente preciso disso? Esse produto vai durar? Ele vai trazer valor para a minha vida? Além disso, quando você investe em itens de melhor qualidade, você economiza dinheiro a longo prazo. Um bom par de sapatos, por exemplo, que pode custar mais inicialmente, mas vai durar aí vários anos, ele vai sair mais barato do que comprar aquele par de sapatos mais baratinho que em menos de um ano você vai precisar substituir. Essa prática também contribui para uma vida mais organizada e leve. Quando você tem menos coisas, mas essas coisas são realmente úteis e de qualidade, sua casa fica mais funcional, sua mente mais tranquila e o seu tempo mais livre. A próxima regra é: se você não usou nos últimos 6 meses, doe ou jogue fora. Essa prática simples me ajudou a liberar espaço físico e mental. Muitas vezes a gente acumula objetos na nossa casa com a ideia de que um dia a gente vai utilizar aquilo, Eu tinha muitas dessas coisas aqui em casa e nos últimos meses eu tenho vivido um processo, de desapego mesmo, de jogar e dar embora e doar muita coisa que eu não utilizo, ficar só com o essencial mesmo. E eu queria dizer para vocês o quanto é maravilhosa essa sensação, sabe? De você ter mais espaço em casa, de você ter um ambiente mais organizado e funcional, que não demanda tanto tempo para limpeza, para manutenção também. É muito bom, sabe? Então, a dica que eu dou aqui para você é, de fato, começa a perceber as coisas que você de fato tem utilizado na sua casa e as coisas que estão só ocupando espaço. Tudo aquilo que você não utilizou nos últimos 6 meses, você provavelmente não vai utilizar, salvo itens sazonais, tipo roupa de inverno, essas coisas, claro, não entram na lista, e nem aquelas coisas que você tem
certo apego emocional, às vezes alguma coisa que você ganhou da sua avó, por exemplo, enfim, né, aqueles itens com apego emocional. Mas tudo aquilo que tá só ocupando espaço, libera, sabe? Libera espaço na sua casa, libera espaço na sua mente, doa para alguém que realmente precisa daquilo, alguém que realmente vai utilizar aquilo, e se não tá em boas condições, joga fora. E a próxima regra é: não acumule problemas. Muitas vezes, né, a gente tenta adiar a resolução de problemas por medo, preguiça ou até a ilusão de que se a gente não olhar para aquilo, o problema vai desaparecer. No entanto, o que acontece é justamente o contrário, né? Pequenos problemas ignorados, eles acabam se transformando em desafios enormes, gerando ainda mais dificuldade e desgaste emocional. Ao adotar a prática de resolver os problemas imediatamente, você cria uma rotina mais leve e equilibrada. É claro que nem todos os problemas podem ser resolvidos em um passe de mágica, mas a ideia é agir o mais rápido possível e evitar procrastinar. Eu vou até dar um exemplo para você. Sabe quando alguma coisinha quebra em casa? Então, às vezes foi a porta de um guarda-roupa, às vezes foi um azulejo que soltou da parede, e aí você vai procrastinando aquela tarefa, você vai deixando para depois eu vejo, depois eu resolvo, e aí um probleminha assim vai se acumulando com outro probleminha, e quando você vê, você tem tanta coisa para resolver que você não sabe nem por onde você vai começar. E isso vale para tudo, né? Às vezes a gente adia, por exemplo, os exames que a gente precisa fazer anualmente, ou a ida ao dentista para fazer aquela limpeza no dentista, a gente vai adiando. Um dia a gente chega lá no dentista, tem um monte de coisa para fazer e vai gastar uma fortuna para fazer, porque a gente foi negligente e não fez o básico que precisava ser feito, né? Fazer esse acompanhamento. A gente deixou ali o problema ir se acumulando. Até coisas do tipo ficar guardando mágoa, sabe? Ao invés de falar imediatamente sobre aquilo que te incomodou, você vai guardando aquilo e uma hora aquilo explode e prejudica o seu relacionamento também. Então começa a aplicar essa regra na sua vida em todos os aspectos. Não deixa os problemas acumularem. A última regra minimalista que eu separei aqui para vocês hoje é: se precisar apenas de 5 minutos para ser feito, faça imediatamente. Essa regra é muito bacana porque ela te ajuda a evitar o acúmulo de tarefas, né? Então, às vezes a gente tem uma coisinha ali para fazer que a gente conseguiria fazer em 5 minutos, mas a gente deixa se acumular também. Quando a gente vai ver, a gente tem uma lista interminável de obrigações para fazer. Então, tudo aquilo que você perceber que em 5 minutinhos você resolve, faça imediatamente. Muitas vezes a gente adia, né, tarefas que são simples e rápidas, como responder um e-mail, guardar a roupa que tá ali dobrada faz dias em cima do sofá, ou lavar a louça que tá em cima da pia, coisas que a gente poderia fazer em 5 minutinhos, mas a gente vai adiando, e quando a gente vê, tem uma lista interminável de coisas para fazer que geram estresse, que geram a sensação de que a gente nunca tá em dia com as nossas obrigações também. Então sempre se pergunte: isso pode ser feito em 5 minutos? E se for possível, faça imediatamente. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, nessas 8 regras minimalistas que mudaram a minha vida. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar de assistir esse outro vídeo aqui do canal também. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.